Olá pessoal, como vocês podem ver, o tema que nós vamos conversar hoje é o tema Igreja em Crise. Espero que a gente fale em alguns vídeos sobre esse tema tão atual. Eu coloquei aqui algumas fotos, algumas expressões aqui e a gente vai colocar para vocês verem algumas imagens, né? Nigéria, algumas imagens, casamento gay, igreja destruída, pegando fogo, uma demolição. Uma série de coisas que a igreja de fato vive crise, mas eu queria que a gente analisasse que crise é essa. A crise que vive quando muita gente acredita que deveria ser como tem na Bíblia, na igreja primitiva, e aparentemente nós estamos bem distantes disso. A visibilidade que se tem é bastante questionável e há muitas situações que as pessoas podem pensar e ver e dizer assim, não tem nada a ver com a igreja, e aí entra o outro lado, surgindo a cada dia, aumentando a cada dia o número de sem igreja. Os sem igreja são aqueles que não querem saber de relacionamento com a igreja, somente com Jesus ou Deus em nível pessoal, mas eles não querem mais saber da igreja. De modo que nós temos um quadro bastante difícil, bastante complicado. Na época de Nietzsche, que ele declarou a morte de Deus, também havia o surgimento da própria filosofia positivista, também havia um tempo muito ruim, né? Também nos dias da Revolução Francesa. Os tempos eles vão variando, mas existem crises de fato. Nós temos a crise de credibilidade hoje. Mas eu queria falar três aspectos que são, digamos, básicos, fundamentais acerca da igreja, e eu queria que você estivesse aqui acompanhando a gente nesses pensamentos. Primeiro ponto aqui que eu coloquei na tela: a igreja é divina. 1 Pedro 2, 1,23 diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Primeira coisa acerca da igreja para se pensar é que ela é divina. Ela não é só uma instituição humana, ela é uma instituição divina. Jesus disse aí na tela, você vê, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra de Deus em vários textos, em Efésios capítulo 1, em vários textos, nós vamos citar aqui, Efésios 2, fala que a igreja pertence a Deus, a igreja é de Deus. Ela foi gerada por Deus, porque cada pessoa para fazer parte da igreja não significa ir lá e tomar dar um nome, se batizar e assim ela é parte da igreja. Não, é preciso ser gerado algo interiormente, é preciso fé, é preciso novo nascimento para ser incluído no corpo de Cristo. Por mais que venha a haver batismo, e de fato o batismo tem sua expressão não como símbolo, mas como uma expressão real, mesmo assim tem que haver uma transformação interior para que a gente possa dizer pertence à igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é gerada por Ele, criada por Ele, formada por Ele. É preciso entender isso. Então ela não vai passar os anos, ela não vai acabar, ela não vai se desfazer, ela não vai mudar, porque é dele, pertence a Ele e Ele vela por ela. Então esse é o primeiro elemento que não adianta você olhar a instituição e rejeitar. Rejeitou a instituição, ou rejeitou a igreja, ou rejeitou tudo que você está vendo, você já está jogando fora a criança com a água do banho, como a gente fala no popular. Coloquei na tela aqui essa dicotomia, esse paradoxo, esse problema, essa tensão contínua entre a igreja divina, o ponto 1, e o ponto 2, a igreja humana, que é exatamente o segundo ponto. O primeiro ponto, a igreja é divina. É de Deus, pertence a Deus. É o único lugar como igreja de Deus onde Jesus é reconhecido como Senhor, né? Os outros lugares Jesus é tido como Salvador, como líder, etc. Mas na igreja Jesus é Senhor. Nós reconhecemos Jesus como Senhor. O lado humano, entretanto, ele também está presente na igreja, assim como Jesus tinha a natureza divina e humana. Diz o texto aqui, 1 Coríntios 3, porquanto ainda sois carnais, pois que havendo invejas e contendas, não sois porventura carnais. O elemento humano é o elemento da própria humanidade, da própria tendência de cada um de nós de agir inadequadamente. Embora que o joio e o trigo, a parábola do joio e o trigo, nós sabemos que ela mostra que Deus, como diz lá em Mateus 13, ele semeou, o semeador, melhor dizendo, semeou o trigo, e o joio foi semeado pelo inimigo. E os filhos do reino são somente o trigo. O joio pode estar no meio, mas não são os filhos do reino. Então esse lado humano que está no meio, esse lado humano que peca, esse lado humano que tem corrupção, esse lado humano que está em mim, em você, é o lado humano que também está sendo carreado para dentro da igreja. 2 Pedro 2, 1 e esse texto de Judas 4, ele fala de pessoas que se introduziram no meio da igreja e sendo verdadeiras manchas
dos vossos ágapes, como diz o texto, né? Introduzisse no meio da igreja falsos mestres, como diz aqui 2 Pedro 2:1. Então é falsos mestres, falsos irmãos, falsos obreiros, falsos pastores, várias pessoas que não são verdadeiras, são imitações. Essa é uma questão, você tem que entender que no lado humano, você vai encontrar esse elemento espúrio, e que você pode dizer, não, ele não pertence à igreja, sim, mas está lá. Ele está lá como um falso irmão. Ele está lá com um elemento duvidante, de duvidoso, discordante, um elemento desagregador, um elemento de falácia, de murmuração, mas ele está dentro de uma igreja. É claro que quando o Senhor vê, ele sabe que aquele ali está fora, mas a parábola do semeador diz, deixai ambos, que na consumação dos séculos os anjos ajuntarão o trigo e o joio de outra maneira serão lançados no lago de fogo, né? Então assim, existe um tempo para Deus separar, mas Ele não está separando por enquanto. Na Bíblia diz em 2 Timóteo 2 que há vasos de honra numa grande casa, vasos de honra e vasos para desonra. E assim é a igreja, o lado divino do lado humano. E consequência disso, eu coloquei aqui na tela 4 tipos de pessoas que tem na igreja. Poderia fazer várias outras descrições, mas essa é uma delas que tem em 1 João capítulo 2, dos versos, mais ou menos, verso 10 até o verso 17, quando fala do mundo, não ameis o mundo, que antecede ali, diz assim, eu vos escrevi jovens, eu vos escrevi filhos e eu vos escrevi pais. Essas 3 designações, poderia dizer, aqueles jovens, aqueles que estão chegando, os filhos aqueles que reconhecem a autoridade, a paternidade, e os pais são aqueles que geram outros filhos e exercem sobre eles discipulado, atenção, mentoria, etc. Vamos imaginar que essa fosse uma classificação com 3 tipos de pessoas na igreja. Mas tem uma 4ª pessoa, são os falsos irmãos. Eles estão presentes, inclusive na carta de Paulo a Coríntios, falsos apóstolos. Paulo escreve a 2 Coríntios toda baseada na perseguição que era contra a pessoa dele, por pessoas de dentro da igreja. Então você observa como é complicado esse lado humano dentro da igreja. O lado humano tem que ser reconhecido por você, que pode até dizer, não, eu não quero saber de igreja. Bom, eu não quero saber de você então. Porque você lá dentro significa o lado humano. O lado humano é inevitável, não tem como tirar. É como Jesus, que era Deus, mas sentia fome. Não tinha como passar fome só pelo fato de ser filho de Deus. Agora tem 3 atitudes também que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2. Você vê que eu não estou colocando os textos, porque esses textos são conhecidos. Olha aqui, atitude natural, o homem natural não discerne as coisas espirituais porque as discerne espiritualmente. O homem natural é aquele que nunca teve um encontro com Deus. Está lá dentro da igreja, está frequentando a escola dominical, está perguntando, está tirando dúvida, é um homem natural, não nasceu de novo. O homem carnal é aquele que nasceu de novo, mas ele não anda segundo a natureza divina. E a terceira atitude das pessoas na igreja é a atitude espiritual. Então você observa, tem 4 tipos de pessoas, uma delas é falso irmão. E mesmo dos outros 3, eles podem ter atitudes carnais, ou seja, atitudes ainda da inclinação humana. Não vão conseguir se livrar da inclinação humana. Por mais que sejam espirituais e bem maduros, volta e meia tem uma atitude que é reprovável. E, portanto, volta ao paradoxo que você vê na tela aqui em 2 cores, né? A igreja humana e a igreja divina. E aí, para você entender essa figura, eu coloquei um desenho aqui baseado nesse versículo de Efésios 1, 22 e 23, que diz assim, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja, o qual é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, olha a figura que eu coloquei aqui agora. Um Cristo, que a gente chama ele na teologia de Cristo coletivo. Esse Cristo coletivo, vamos imaginar que aqui fosse o Cristo, Jesus, filho de Maria, não Cristo, Jesus. Diz Atos capítulo 2, saiba porém toda a casa de Israel que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Jesus é a figura humana. Tá? Então Jesus, digamos que fosse assim, ele ainda não é, porque ele está na terra, ainda não é uma figura mística. Mas no momento em que Jesus morre e ressuscita e vai embora, ele passa a ser somente a cabeça. Esse Jesus chamado Cristo é a cabeça. Você vê que quando fala de cabeça, não fala de Jesus. Você pode abrir Efésios 1, Efésios 4, 5, 22 e Colossenses 1, está falando de Cristo. Então Jesus, ungido de Deus, completa a sua missão, se torna a cabeça de quê? De um corpo. Então agora nós temos a cabeça, Jesus não é corpo, e nós temos o corpo, que não tem cabeça. Então essa soma Jesus com o corpo é que dá o Cristo coletivo. Você precisa entender isso, porque nessa parte aqui,
corpo de Cristo, vai ter o dedo, vai ter o ouvido, o ouvido não, está lá em cima, vai ter as outras partes que Paulo vai lá usar em 1 Coríntios 12, dizendo assim, se o olho disser, se o ouvido disser, etc e tal, porque há conflito. Lá em 1 Coríntios 12 está dito o conflito existe, a diferença entre os membros existe. Né? Então você observa, essa é a descrição. Então vai acontecer a humanidade, por mais que a cabeça tenha o desejo de comandar para levar para aquilo que é adequado. O terceiro e último ponto é esse aqui, ó. A igreja é a única instituição ou organismo a quem Satanás não pode resistir. Né? Jesus disse isso aqui em Mateus 16, 18. E sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então assim, Satanás, voltando aqui o título que eu coloquei, Satanás não pode resistir à igreja. Ele pode resistir ao exército, ao governo americano, ao PT, pode resistir à polícia, pode resistir a quem for. Ele resiste porque ali é uma instituição ou um ser humano, mas a igreja não. A igreja é a única fonte de autoridade sobre o inimigo do Senhor. Né? Então isso é importante para que a gente entenda que a igreja avança, mas em luta. Está escrito em Efésios 6,12 que não é contra carne e sangue que temos que lutar, não é contra os irmãos, não é contra a carne e sangue, é gente, né? Mas é sim contra principados, potestades, né? Contra toda a ação das trevas invisível, que significa exatamente o inimigo. E por fim, 1 Pedro 5, 8, 9, coloca assim, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, procurando a quem possa tragar, né? Ao qual resistir firme na fé. Então não tem jeito. Esses três pensamentos, a igreja é divina, portanto ela vem do céu, gerada por Deus, e esse elemento que Deus confere a ela é, segundo, o elemento humano, a gente pode tentar se livrar dele, mas o erro vai estar lá, a falha vai estar lá, a inclinação vai estar lá, a espiritualidade vem, mas a carnalidade também vem, né? E o pior de tudo, que ali também vai ter uma mistura, igual o povo de Israel que saiu do Egito, tem um vulgo de gente, né? E o terceiro aspecto, que Satanás tem um interesse de destruir a igreja, o interesse de acabar com a igreja, porque é a única instituição que resiste a ele. As implicações, portanto, desses três pontos são três implicações de forma bem sintética. Primeira implicação, não haverá lugar onde o amor e a graça de Deus se manifestem de forma mais clara e visível. Não vai. Você não vai ter um trabalho, você não vai ter a escola, você não vai ter nenhum lugar onde a graça de Deus se manifeste de maneira mais clara e visível. Você pode dizer assim, não tem sim, eu faço o trabalho no orfanato e ali se manifesta a graça de Deus de maneira mais visível. Espera um pouquinho, analise a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é um lugar onde você vai. Eu vou explicar isso num outro vídeo. A igreja de Jesus é onde o Senhor transformou e onde liberou seu amor e sua graça. Então é na igreja de Jesus. Não é aos domingos de noite que eu estou falando. É no corpo de Cristo. É no povo que confessa o nome de Jesus e o tem como Senhor. É ali que o amor e a graça se manifestam de forma mais contundente. De uma maneira mais clara e mais visível. Ali é o reino de Deus, o único lugar onde as pessoas se submetem voluntariamente e transformadamente a Jesus Cristo. Sendo assim, não existe nenhum lugar fora da igreja. Eu estou zangado com a igreja, não vou mais para a igreja. Você perdeu o acesso à revelação plena do amor e da graça? Sim, porque você se distancia ao repelir aquilo que é divino junto com o humano. Eu não gostei da parte humana, repeliu a parte divina. Não, eu repeli a parte humana e saí com a parte divina porque eu vou servir a Deus. Não, você levou a sua parte humana. Não tem jeito. Não tem jeito. E você estando isolado do corpo, você não é corpo. A unha cortada não pertence mais ao corpo. Então isso é importante que a gente entenda. A manifestação da graça de Deus, ela é através da igreja, por mais que seja deficiente em virtude da humanidade. A segunda implicação que eu coloquei aqui, ó, a igreja é um lugar de contradições entre o humano e o divino. Não é lugar da utopia desejada, mas da utopia possível. Ou seja, você vai viver um tempo maravilhoso, mas de repente você vai ter um problema. Exemplo bem simples. Tinham tudo em comum, partir do pão, nas orações, e toda uma vida, não tinha nenhum necessitado. Isso é Atos 2. De repente, Atos 5, Ananias e Safira aparecem lá e são mortos. Quer dizer, você não poderia esperar que duas pessoas fossem usar aquele ambiente para se promover e se tornar pessoas bem vistas, bem quistas por conta daquilo. Você nunca ia esperar aquilo. E de fato aconteceu. Quer dizer, por mais que a utopia desejada você esteja perseguindo, nós não devemos perseguir a utopia desejada, e sim a possível. A possível é limitada pela humanidade. A utopia desejada é aquela utopia em que você tem uma ilusão do como deveria ser a igreja. E ela nunca será o que deveria ser ou o que você gostaria que fosse. Ela será o que ela é.
e isso te livra de decepção. E sempre associado ao lado humano. O melhor vem de Deus, o pior vem do homem. Isso não tem jeito, vai ser sempre assim. E a terceira implicação que eu quero falar para você. A intenção maior do inimigo é destruir a igreja, seja atacando por fora, seja atacando por dentro, ao torná-la fraca e irrelevante. Atacar por fora está na cara, né? Enfrentar diretamente as pessoas, matando, como está acontecendo na Nigéria, matando como está acontecendo nos países muçulmanos, matando também como está acontecendo na Ásia, matando ou perseguindo, fechando os templos, proibindo uma série de leis e regras para proibir a abertura de novas igrejas. A igreja continua sendo aberta porque ela não é o templo, a igreja são as pessoas. Então a igreja continua vivenciando, mas a perseguição é grande. Então tudo isso vai acontecer, a perseguição de fora, mas a perseguição de dentro é bem pior. É a teologia da prosperidade que entra e destrói. São uma série de deformidades doutrinárias que são de dentro. Um institucionalismo, uma religiosidade, as coisas de dentro e sobretudo o pecado, a carnalidade. Isso é o principal. Porque se você disser que há uma religiosidade que é instrumento do diabo, sim, sem dúvida. Mas ali ele está no seu trabalho, a pessoa está no seu trabalho e vive na carne. Ele vive com a raiva, ele vive com ódio, ele vive com divisão e com cisão. Então ele está levando diariamente não a religião, ele está levando a sua própria natureza humana aos extremos. E ele está, na verdade, desonrando o nome de Jesus. Por que isso tudo? Porque o diabo tenta destruir a igreja, destruir líderes, destruir pessoas. Então esses três pontos, a igreja é divina, a igreja é humana e a igreja é a única instituição que confronta Satanás e por isso ele tem por inimigo mortal, inimiga mortal dele, Satanás. Essas três coisas têm suas implicações. Pergunto para você três perguntinhas. Você reconhece a graça e o amor de Deus na vida das pessoas, nas relações que existem, na igreja? Ou você está sendo segunda pergunta, muito negativo com relação a tudo que você viu que diz respeito ao lado humano? Se você é muito negativo, muito negador, muito contraditório, inclusive porque admira a parte boa, mas pela parte ruim você abandona a parte boa. Então tome cuidado para não se afastar da igreja, porque vem a terceira colocação. Será que você não está sendo vítima da perseguição que o diabo está fazendo à igreja? E você está entrando nessa onda de descredibilizar e desacreditar a igreja de Jesus que ele comprou por seu próprio sangue? Há muitos que defendem isso, que pregam isso, pastores que atacam a igreja, valores que eles falam mal da igreja. Eu não quero falar mal da igreja. Eu quero te mostrar a realidade e você conviva com a realidade sem utopia idiota, sem utopia desejada, mas com a utopia possível, com a presença de Deus no meio dos homens. Isto é Cristo em vós, esperança da glória. Que Deus te abençoe, seja firme neste combate.